Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopelela Villanueva. Desde já agradeço os meus adoções que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Uma questão que eu observo desde que eu comecei a fazer apologética católica e junto com meus amigos, e eu vou até citá-los com honra, Gabriel Frisch, João Vitor Mariano, João Vitor Gonçalves e muitos outros, e eu peço até perdão pelos nomes que eu não citei, é que desde que nós expomos a história da Igreja Católica fora dos rótulos, das falsificações, das adulterações, a apologética protestante ficou enlouquecida, ficou mais ensandecida do que ela já era. E vejam que pessoas como Lucas Banzoli, esse Gabriel N, chamado Rushdown Brasil, Pedro Gaião e muitos outros, e sem prejuízo dessa criatura que tem uma expressão fisionômica esquisita, para dizer o mínimo, porque confesso, se eu passasse perto do Thiago Dutra numa rodoviária, eu acreditaria plenamente de que ele seria aquele doidinho que fala sozinho na rua e gesticulando que nem um sujeito que não tomou um remédio tarja preta, já que está com uma certa agitação mental que não consegue controlar. Mas enfim, mas já voltando à questão, é que todos eles, além de eles terem um ressentimento profundo contra a Igreja Católica, eles são abertamente contraditórios em praticamente tudo. Já começa pelo quesito da fé. Nenhum deles se entende em matéria de fé e moral ou de igreja. Todos eles são heterodoxos à sua maneira, cuja única fundamentação que os une é o ressentimento e o ódio. E nada mais do que isso. E isso sem prejuízo das baixarias, das falsificações, das adulterações deliberadas, que denotam, inclusive, que a apologética protestante brasileira, ou pelo menos uma certa apologética protestante, é, acima de tudo, uma fraude. Vamos analisar aqui o demônio da Tasmânia, aqui o Thiago Dutra, falando as bobagens dele, e vocês vão ver o grau de comicidade pela qual a apologética protestante pode chegar. Vamos lá. E nós lidamos com fatos. Eles lidam com narrativas. Vejamos. O protestantismo tem mais ou menos 30 mil seitas, 40 mil seitas, 50 mil seitas e assim sucessivamente. Se existe um problema sério de narrativa, é o protestantismo. Porque cada segmento cria o cristianismo particular conforme as vozes da sua cabeça. Se existe algo que é factual e que é coerente, é a Igreja Católica. Analise uma coisa muito básica, muito básica. Banzoli, o demônio da Tasmânia. Banzoli, no caso, é aquele sujeito que tem voz de Pato Donald com gripe espanhola. Esse tal de Saulo André, que eu nem sei quem é e nem quero saber. O doidinho do Pedro Cagalhão aqui. O carequinha aqui, cabeça de piroca, e não é o Alexandre de Moraes, por favor, não confundo, porque senão o STF bate na porta da minha casa. Esse aqui do Rushdown Brasil. Enfim, todos eles têm narrativas. Em nenhum ponto eles se entendem. Apenas, claro, dentro de uma visão abstrata do que seja Jesus Cristo. Dentro de uma visão abstrata e genérica do que seja igreja. Porque em pontos de vista de fé e moral, eles não se entendem. E, inclusive, o Lucas Banzoli seria considerado herege perante os seus pares protestantes mais tradicionais, uma vez que toda a visão, ou pelo menos aquilo que o Banzoli revelou até o dado momento, porque ele não é muito claro no que ele pensa a respeito de fé, é muito próximo dos adventistas. Muito, muito próximo da Igreja do Sétimo Dia, embora ele não admita claramente isso. E não admite por pura má fé ou por falta realmente de autenticidade, justamente porque o público dele se locupleta não necessariamente em afirmar um ponto de vista de fé, mas sim falar mal da Igreja Católica. É o mote desse povo. Esse povo só vive de falar mal dos outros, só vive da intriga. A única coisa que os une é o ressentimento, é o ódio, é o fato de ser contra algo, nunca ser a favor de algo. E independentemente do fato de que eles discordam de basicamente tudo e mais um pouco, no entanto, a única coisa que concordam é que a igreja é má e eles
nas suas heterodoxias, nas suas contradições e nas suas narrativas, são os perfeitos, os lindos e maravilhosos. E é interessante que esse lunático, esse retardado mental aqui, diz que nós vivemos de narrativas. Não, meu filho, nós vivemos de história. Nós temos 2.000 anos de história, enquanto o que é o Tiago Dutra na fila do pão? Ele não é porra nenhuma. Inclusive, até um sujeito escreveu aqui, Gabriel Feijó, o protestantismo acaba em 200 anos, prazo esse prorrogável pelo mesmo período até que aconteça. Mas é verdade. Vocês acham realmente que o Tiago Dutra serve de referência para a fé cristã? Esse sujeito aí que mais parece um doidinho de rodoviária. Vocês já foram na rodoviária do Tietê? Ou na rodoviária, sei lá, do Jabaquara, em São Paulo? Ou mesmo aqui na rodoviária, aqui em Belém? Qualquer rodoviária tem um Tiago Dutra gesticulando que nem um maluco. E com a cabeça agitada falando palavras desconexas. É basicamente isso. Vamos ver o besterol, vamos ver o besterol. Né? Nós temos a escritura, nós temos a patrística. Nós temos a escritura e nós temos a patrística. Não, Tiago Dutra. Quem tem a patrística e a escritura somos nós. Sabe por quê? Porque quem guardou a patrística e a escritura foi a Igreja Católica. Não foi um retardado mental como você que chega numa câmera falando, gesticulando, como se tivesse falta de remédio controlado. Você não tem absolutamente nada, Tiago. Sabe por quê? Porque você é um merda. Você não é porra nenhuma. Você é uma nulidade do ponto de vista da teologia. Quem é Tiago Dutra perto, sei lá, de um Garrigou Lagrange? Perto de um Ratzinger? Perto de um João Paulo II? Perto de qualquer papa do século XX? Não é nada. É só uma espécie de Paulo Cogos protestante. É só isso que você é, cara. Você não tem a patrística, porque a patrística não foi dada por você. A patrística foi guardada pelos cristãos da sucessão apostólica, católicos, romanos e ortodoxos. Pelo menos os ortodoxos são os únicos que podem reivindicar um status mais ou menos equivalente aos católicos romanos. Pelo menos eu posso dizer que o André Luiz, que é cristão ortodoxo, eu levo muito mais a sério, primeiro porque ele é uma pessoa extremamente respeitosa, ainda que eu tenha inúmeras discordâncias com o André Luiz. Mas ele segue uma igreja que tem a mesma linhagem que a minha igreja, que é a Igreja de Roma. Ainda que os ortodoxos não estejam suficientemente corretos em se desligarem da Igreja Universal. Essa é a diferença básica. Mas para efeitos de simplificação, quem tem a patrística e a Sagrada Escritura somos nós, católicos. A Bíblia que você segura e gesticula que nem um demoniado, e que se Jesus Cristo chegasse perto de você, certamente esses demônios cairiam dentro dos porcos e os porcos caíram no mar, você pode ter certeza de uma coisa: a Bíblia é nossa. A Bíblia foi dada por nós, foi guardada durante 1500 anos antes do advento da Reforma. Os textos patrísticos, tanto dos autores latinos como dos autores gregos e orientais, toda essa documentação foi guardada por nós durante 2 milênios. Tudo isso foi guardado por nós. Então para de falar merda, porque você é um Zé Ninguém. O que que você é? Nada. Se a gente pegar cada um desses indivíduos, não há um trabalho acadêmico, não há nada que seja relevante. Nada. Jogue na lata do lixo tudo que eles falam. Vamos lá, vamos ver. A história da igreja ao nosso favor e, de certa forma... A igreja ao nosso favor? Que igreja o quê, rapaz? Você não é porra nenhuma. Que igreja você pertence? Todos esses 5 aí pertencem a seitas diferentes e contraditórias. Mas a Sagrada Escritura, já que você fala, corrobora conosco, porque nós temos unidade de fé, mesmo corpo, mesmo espírito, mesmo batismo, e o único batismo, diga-se de passagem, e o mesmo Deus. Vejam a equiparação entre apologética católica e apologética protestante. Vamos pegar os apologetas famosos, ou que pelo menos estão em ascensão. Eu vou pegar o Gabriel Frisch, que embora tendo um canal pequeno chamado Arena Católica, é um canal muito bom. Eu vou pegar o João Vitor Gonçalves, do Resgate da Alma. Eu vou pegar o diácono João Vitor Mariano. Eu vou pegar o Eduardo Faria, do Catolicismo Blindado. Quer dizer, eu vou pegar todos eles. E uma coisa que é interessante é que
todos nós temos o mesmo artigo de fé. Nós não entramos em contradição dentro daqueles aspectos que são dogmáticos e comuns à igreja. Ou seja, eu comungo na mesma igreja do João Vitor Mariano, da mesma igreja do Gabriel Frisch, na mesma igreja do Eduardo Faria, sensivelmente. Nós somos a mesma igreja, temos as mesmas autoridades, temos os mesmos dogmas de fé e nós temos a mesma história durante 2000 anos. Quando eu leio Santa Teresa d'Ávila, isso é tão familiar para mim o quanto é para o Frisch, como o João Vitor Mariano. Não é algo diferenciado, não é algo antagônico. E veja que mesmo um sujeito como o André Luiz, que é um cristão ortodoxo, existem pontos de assimilação justamente porque temos a mesma origem apostólica na chamada sucessão apostólica. Não é, por exemplo, esses otários aí que você está vendo. Não é esse energúmeno que diz, sou inimigo da Santa Igreja, que bela merda. A gente já teve inimigos muito piores do que você, Tiago Dutra. Se todo inimigo da Igreja Católica fosse um Tiago Dutra, estava muito fácil para nós. Muito fácil. Nós tivemos o Império Romano como inimigo, nós tivemos o Islã, nós tivemos as invasões bárbaras, nós tivemos cismas e mais cismas, nós tivemos reforma protestante, liberalismo, iluminismo, Revolução Francesa, as revoluções liberais do século XIX, o socialismo, o comunismo, o nazismo, o fascismo. Aí, de repente, vem o Tiago Dutra. Ah, meu Deus do céu. Tiago Dutra, se eu resolvesse qualquer problema com você, eu chamaria um psiquiatra para resolver seus problemas de agitação mental, que é muito estranho no meu humilde parecer. Claro que eu não estou aqui catalogando nenhuma CID para você. Vocês sabem o que é CID, mas tudo bem. Os seus achaques psicológicos. E eu posso dizer que tampouco me interessa. Mas que você tem um comportamento muito estranho, tem. E isso é muito evidenciado. Mas vamos lá. Os cristãos orientais também, né? Mas eles... Os cristãos orientais, vamos lá. Os cristãos orientais, dentre os quais os ortodoxos, mas também aquelas igrejas que, embora sendo de ritos diferenciados e disciplinas diferenciadas, estão alinhadas à igreja de Roma. Se é que você sabe, seu burrão. Você sabe o que é a igreja greco-melquita? Você sabe o que é a igreja católica ucraniana? Você sabe o que é a igreja caldeia? Você sabe que existe uma igreja siríaca católica e uma igreja siríaca ortodoxa? E mesmo falando da igreja ortodoxa, como você está tocando, dizendo que os ortodoxos estão alinhados a vocês, que coisa absurda, cara. Coisa absurda, isso mostra que você realmente não conhece a igreja ortodoxa. Eu digo, a igreja ortodoxa tem algo que você não tem, chama-se sucessão apostólica. E durante 1000 anos, a igreja ortodoxa foi alinhada à igreja de Roma. E isso porque eu não estou falando das igrejas pré-calcedonianas, tá? Mas todas elas têm sucessão apostólica. E isso faz uma diferença abissal, se comparado, por exemplo, a um sujeitinho doidinho de rodoviária que inventa uma igreja achando que está iluminado pelo Espírito Santo. Qualquer maluquinho, vagabundo, que fala que o Espírito Santo me inspirou, agora eu vou criar uma nova igreja, uma nova seita, uma nova doutrina a partir do nada. Às vezes eu acho que uma certa apologética protestante não tem a noção do ridículo, não tem a noção do caricatural. Mas vamos lá, o besterol. Vivem de narrativas. Narrativas. Não, meu filho, nós não criamos 30 mil seitas protestantes. Tudo que nós acreditamos como católicos é fundamentado na história, é fundamentado na tradição, é fundamentado numa autoridade legítima que foi estabelecida pelo próprio Cristo. Quando o católico diz que o Papa é sucessor de Pedro, ele não está inventando uma história. Isso é registrado na patrística que diz que corrobora com você. Não, senhor Tiago, não corrobora com você. Até porque para você afirmar isso, você é um completo mentiroso. A patrística fala claramente de uma sucessão apostólica episcopal. Fala claramente de uma igreja que tem sacramentos. Fala claramente de uma igreja que tem concílios ecumênicos. Qual é o concílio ecumênico que você segue? Qual é a seita que você segue que segue os concílios ecumênicos que estão registrados tanto na história como na patrística? Quais são os autores? Porque vocês querem anular a história da igreja, vocês querem dizer que os autores patrísticos não eram católicos. É verdade, durante 1500 anos não existia a igreja católica. A igreja católica foi invenção do século XVI para depois surgir a reforma protestante. Só pode falar uma besteira dessa. Eu não preciso nem desenhar
textos patrísticos para provar que você é um idiota e que essa turminha que se reúne com você é uma trupe de idiotas. Mas vamos lá, vamos observar. Né? O que eles precisam fazer? Eles precisam maquiar a história, desenhar uma caricatura. Que desenhar caricatura? Quem está desenhando caricatura de história é você, filho. Você sempre desenha uma caricatura do catolicismo que só existe na sua cabeça. Nessa cabecinha agitada aí que está faltando remédio controlado. Dessa cabecinha agitada que parece, sei lá, talvez uma maracujina, né, um Rivotril resolvesse o problema. O que você está falando é algo tão antagônico à história cristã que eu tô começando a acreditar que isso aí é um papo de uma pessoa esquizofrênica. Mas vamos lá, vamos besterol. Né, que satisfaça a noção de história da igreja deles, onde Roma sempre esteve no topo, mandando em tudo, Roma locuta, causa finita, ponto, acabou. Ué, desde o século I nós temos documentos que falam de uma primazia de uma igreja sobre outras. A única coisa que eu aceito como discussão histórica controversa é como essa primazia é exercida. Eu acho que essa discussão é factível. Mas fora isto, a primazia, deixa eu te falar, idiota, a primazia, ela é um conceito reconhecido tanto pela igreja, por conta da sua história, no caso a igreja de Roma, como também pelos ortodoxos. Os ortodoxos não questionam a primazia. Os ortodoxos questionam, talvez, o que é essa primazia, quais são os propósitos e as prerrogativas dessa primazia. Então o que você está falando, filho, é só merda. Isso mostra o seu desconhecimento. E eu já vi alguns debates seus que você passou vergonha. Você debateu com o tomista te jantou, cara. Te jantou e cuspiu os ossinhos. Sabe por quê? Porque você é um palpiteiro, revoltado, ressentidozinho. Igreja evangélica é uma fábrica de ressentidos, é isso que eu vejo. Fábrica de gente que é ignorante do passado histórico da igreja, ignorante do passado histórico do cristianismo e quer dar palpite baseado nos humores das vozes da sua cabeça. Não é assim que funciona, filho. Sim, nós temos o conceito da primazia e sim, a igreja de Roma tinha uma sobrevalência sobre as demais igrejas, ainda que essa primazia gerasse conflitos. Irineu de Lyon mostra muita coisa, Inácio de Antioquia mostra, Clemente Romano. Aí sabe o que vocês fazem? Vocês adulteram o sentido dos textos e tentam descontextualizá-los numa espécie de casuísmo, tal como vocês fazem com a Bíblia Sagrada. É por isso que existem 30 mil casuísmos diferentes que são criadas seitas. Por quê? Porque vocês não se entendem nada. Isso sim é narrativa. Isso sim é discurso destoado da história. Porque nós temos uma história única. Uma história muito própria, muito particular. Aí de repente vem um boçalzinho desse, sequelado, querendo falar de história da igreja, querendo ensinar o Papa a fazer missa. E depois ele quer unir os ortodoxos, ele quer unir todo mundo para corroborar com as merdas que ele fala, como se os ortodoxos fossem coniventes com as bobagens que vocês falam. Os ortodoxos odeiam vocês. Se existe uma coisa que o cristão ortodoxo pensa do protestante, é um ódio visceral de vocês e um desprezo olímpico por gente como você, Tiago Dutra. Vai brincar com o ortodoxo para te ver se ele não te coloca no seu devido lugar. Os ortodoxos têm muito mais respeito por um papa do que por um pastor protestante. Vocês podem ter certeza disso. E, inclusive agora, com a questão do Concílio Vaticano II, com a aproximação das igrejas orientais à Igreja de Roma, há uma situação muito amistosa com as igrejas orientais e com a Igreja de Roma. Aquele ressentimento que antes havia, claro, ainda tem alguns padres, alguns bispos, assim sucessivamente. Mas, no geral, a situação da Igreja de Roma com a Igreja Ortodoxa é a melhor possível. Talvez uma das melhores da história. Desde a época do cisma do Oriente. E vocês podem ter certeza de uma coisa. Pessoas como vocês nunca seriam levados a sério numa Igreja Ortodoxa. Vocês seriam considerados palhaços, idiotas. As pessoas te tratariam como idiotas. Vão fazer o seguinte. Vão fazer evangelismo em país ortodoxo para ver o que acontece com vocês. Vão lá na Geórgia.
Vão lá na Síria, vão lá na Grécia, vão lá na Rússia, se esse pessoal não vai encher vocês de porrada. É assim que o ortodoxo trata o protestante. Eu estava vendo, inclusive, um vídeo da Geórgia, em que padre ortodoxo invadiu igreja de Testemunho de Jeová e tocou fogo nos livros da Testemunho de Jeová. Eu vi Testemunho de Jeová apanhando na rua em Atenas. Existem vídeos. E eles dizendo, sai daqui, a Grécia é cristã ortodoxa, vai embora. Vai embora aqui, seu estranho. É assim que os ortodoxos tratam os protestantes. Vocês podem ter certeza de uma coisa, seus embusteiros, seus picaretas. A igreja de Roma é muito mais amistosa do que a igreja ortodoxa. E vocês tentam usar os ortodoxos contra nós, porque a única coisa que motiva vocês é o ódio e o ressentimento, não é a fé. Porque vocês não têm fé. Vocês têm ideologia. Vocês têm narrativa. Cada um acredita de um modo particular o que é cristianismo. Vamos ver esse bobão de novo. Vamos lá. Só que a história da igreja não pode ser reescrita por meia dúzia de gente que acha que na era da informação a gente pode ser enganado. Claro, claro. A Igreja Católica está enganando todo mundo. Quem está nos libertando da enganação é um embusteiro doidinho de rodoviária que parece o demônio da Tasmânia chamado Tiago Dutra. Esse aí vai ensinar patrologia a quem estuda patrística. Porque, claro, ele leu o Código da Vinci e descobriu que a Igreja Católica está enganando todo mundo. Isso é literatura mesmo de Código da Vinci. Literatura de ateísmo mais grosseiro. Então a lógica desse bunda mole aí é o seguinte. Nós católicos estamos escondendo a história da igreja. E agora ele vai nos revelar. E quando ele participa de algum debate mais ou menos sério, com uma pessoa com uma cultura mais ou menos razoável, ele leva pimbada na bunda, chute na bunda e passa vergonha. E depois ainda canta vitória, viu? Ainda canta vitória. Mas vamos lá. É claro, é um palhaço, é um circense, não é uma pessoa séria, mas enfim. Exatamente. Entendo. Não tem como, cara. Isso é feito de trouxa quem quer. Na era da informação, só é feito de trouxa quem quer. Eu discordo de você. É justamente o contrário. Hoje, mais do que nunca, a era da informação é a era da enganação. O que tem de trapaceiro falando de história da igreja, o que tem de trapaceiro inventando conteúdo vagabundo, enganando milhões de pessoas, não está no gibi. Hoje, mais do que nunca, na era da informação, o que mais existe é picareta e trouxa. Picareta que cria conteúdo vagabundo, conteúdo tirado da bunda e ainda com aquele ar professoral, com aquele ar acadêmico, com aquele ar de mania de grandeza. E por outro lado você tem os idiotas, ressentidos, evidentemente, que acreditam em qualquer coisa, contanto que se adeque aos seus preconceitos. E um desses preconceitos, evidentemente, é falar mal da Santa Amada Igreja. E quem é que não fala mal da Santa Amada Igreja durante mais ou menos 2, 3, 4, 5, 6 séculos? A diferença é que na era da informação, e neste ponto eu vou concordar com o escritor Humberto Eco, deu vazão a uma legião de idiotas nocivos, gente inculta e trapaceira que se passa por gente douta. Na era da informação isso acontece. É claro que há pessoas na era da informação que buscam boas informações. Por exemplo, a minha biblioteca ela foi construída em parte pela internet. Por quê? Porque eu pesquisava, porque eu avaliava as fontes, eu avaliava onde eu poderia procurar esses livros e comprava na internet. Até porque Belém do Pará é uma cidade bastante limitada em matéria de bibliotecas. E também de livrarias. Pelo menos para alguma coisa me serviu a internet. Mas, no cômputo geral, a era da informação é a era dos Tiagos Dutras, dos Lucas Banzoles, dos Saulos Andrés da vida, dos Pedros Cagalhões, e que agora bancam os doutos e acabam tendo uma hegemonia do discurso. Muito mais do que realmente um acadêmico que muitas vezes está restrito a um ambiente universitário e que na verdade não tem muita voz ou quase nenhuma voz. Essa que é a grande diferença. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Agora vejam essa pérola do Pedro Cagalhão. Aqui até brincaram. Como o dragão São Jorge confirma a sola escritura. Que é uma zoeira. Mas vocês vão ouvir a lógica embusteira desse cara, assim. Sabe? É aquela lógica, assim,
O que tem a ver o cu com as calças, sabe? Eu diria que a declaração aqui do nosso Pedro Gaião deveria entrar para os anais da apologética protestante. Deve ser os anais mesmo, os anais fecais mesmo. Vamos lá, vamos ao besteirão. Quais são as duas formas de você provar que a sola escritura é correta e o modelo católico é errado? Existem duas. Uma das vias, existem várias de você provar a sola escritura, é você provar que o depósito de fé é unicamente composto pelas escrituras. Porque se eu provar que o depósito de fé católico ele não é verdadeiro, eu simplesmente já estou provando que o catolicismo é falso. Senhor Pedro Gaião, quando você expôs essa ideia de que para afirmar a sola escritura é preciso negar a autoridade e a legitimidade do magistério da igreja, eu tirei a seguinte conclusão de que você é um completo ignorante da configuração histórica e da formação do texto bíblico. Até porque só temos a escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento, por causa do magistério da igreja. Foi o magistério da igreja que nos ensinou o que é o cânon bíblico. Foi o magistério da igreja, por conta da tradição guardada pelos bispos, que nos afirmou quais autores eram legítimos desses textos. E, em particular, no Novo Testamento, quem autentica os critérios de autoria é a igreja. Então, quando você diz que, para contrapor a Igreja Católica e negar validade ao magistério, então, pela conclusão lógica, você vai ter que necessariamente negar a própria Escritura, porque a Escritura e o magistério estão associados entre si. Como é que alguém que se arroga conhecer a história da igreja se presta a falar uma asneira monumental deste nível? Vamos analisar a sua lógica. Você está dizendo que para provar a sola escritura é preciso dizer duas coisas. Primeiro, de que a própria escritura é o magistério. Só que o problema é, o magistério não é um texto apenas. O magistério é uma funcionalidade exercida por pessoas. Quando a igreja fala do magistério, nós temos não somente o ensino guardado pela igreja, como também o nosso magíster, ou seja, o nosso professor, ou então o nosso episcopoi, que no caso, o que é o episcopoi? Episcopoi, ou o bispo, é o nosso orientador, o nosso educador. Como é que alguém, em sã consciência, se presta a falar uma merda dessa descomunal? Isso mostra claramente que o Pedro Gaião não conhece a história do cânon bíblico. Não conhece. E ele se utiliza de um sofisma. Olha, para a gente provar a sola escritura, a gente também tem que provar que a igreja é falsa. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que para provar que um texto é verdadeiro, o autor é falso. Sim, alguém vai ficar até surpreso. Eu estou dizendo que a igreja é autora das escrituras? A verdade é um sonoro sim. Se nós entendermos que os apóstolos e os evangelistas eram membros da igreja, eram chefes da igreja, e ensinaram aquilo que representava de fato a igreja, então foi a igreja que nos deu o Novo Testamento e também a igreja que nos deu o cânon bíblico. E se, portanto, essa igreja que nos deu o cânon bíblico e nos deu, em particular, o Novo Testamento na pessoa dos seus chefes, que eram os apóstolos, e também os evangelistas, que não eram necessariamente chefes, mas eram discípulos, se nós acharmos que a igreja não nos deu nada, então eu corroboro com a minha citação de Santo Agostinho. Eu não creria nos evangelhos se não fossem me dados pela Igreja Católica. Por quê? Eu procuraria onde as fontes da fé cristã? Apenas num texto em si mesmo? Mas um texto, ele é um meio de comunicação. Um texto, ele foi escrito por pessoas, ele foi transmitido por pessoas. Então, existe um sujeito do texto. Esse sujeito, podemos dizer que é a igreja cristã. Se não é a igreja cristã, é o que, idiota? É o que, seu estúpido?
Quem nos guardou a Sagrada Escritura durante 1500 anos até o advento da Reforma? Foi a Igreja Católica. E eu falo aqui Igreja Católica, evidentemente, porque se nós analisarmos a história do cânon bíblico, nós temos variações canônicas do texto bíblico. Nem todas as igrejas têm o mesmo cânon. As igrejas pré-calcedonianas, em geral, têm diferenças canônicas com a Igreja de Roma. Mas eu falo do mundo ocidental e eu falo, inclusive, desse aspecto que vocês tentam negar, que é a autoridade de Roma. Em algum ponto, vocês aceitam a autoridade de Roma. E é interessante, esse pessoal adora apelar aos ortodoxos. Ué, se vocês apelam os ortodoxos para a afirmação do cânon bíblico, como por exemplo Lucas Gestas e muitos outros, então por que vocês não colocam os deuterocanônicos na Bíblia? Por que vocês não colocam aqueles textos que são considerados apócrifos ou não foram reconhecidos como inspirados pela Igreja de Roma, como por exemplo a Oração de Manassés, 3º, 4º Macabeus, assim sucessivamente? Então mostra que vocês são extremamente desonestos. Na verdade, vocês têm uma birra e um profundo ressentimento com a Igreja Católica. É só isso. É só o que motiva vocês. A resposta de vocês está muito clara. É como no caso desse Tiago Dutra. Ah, a Patrícia está conosco. Você tá maluco, cara? Como a Patrícia está com você? Se a Patrícia fala de elementos que são eminentemente católicos. Sucessão apostólica, episcopado, sacramentos, autoridade da igreja. A afirmação autoritativa da igreja está na Patrística. Como também a afirmação de Roma está na Patrística. Como a primazia de Roma está na Patrística. Claro, o protestante, quando ele pega a Patrística, ele faz a mesma coisa que a Bíblia. Ele depura aquilo que é conveniente e o resto joga na lata do lixo. É isso que ele faz. Por quê? Porque o critério autoritativo não é a Sagrada Escritura. O critério autoritativo do protestante é ele próprio. Ele se coloca numa posição em que ele julga o que é válido e o que é inválido. Pode ser o Banzoli, pode ser o Tiago Dutra, pode ser esse Pedro Cagalhão, pode ser, sei lá, o Saulo André, o que seja, o tal do Paulo Cristiano lá do KCP, que só fala besteira e inclusive está movendo uma perseguição infame contra o professor Lucas Lancaster. Esse é o nível de vocês. Esse é o nível de vocês. Observem, meus amigos, que eu peguei 2 trechos relativamente resumidos dos delírios da apologética protestante, ou pelo menos dessa apologética, porque, claro, eu conheço protestantes sérios, mas esse povo é maluco, esse povo é alucinado. E é fácil de você derrubar só mostrando alguns pontos chaves. A patrística e a história estão com vocês? Pelo amor de Deus, vocês não têm nem história, cara. A história é nossa, não é de vocês. A patrística é nossa, não é de vocês. A Sagrada Escritura é nossa, não é de vocês. Ou melhor, poderia ser de vocês se vocês fossem católicos. Mas vocês usurpam a Sagrada Escritura. Vocês usurpam a fé cristã. Vocês querem, no fundo, anular a história da igreja. E anulam a história da igreja porque vocês, no fundo, não amam o cristianismo verdadeiro. Vocês amam o cristianismo que vocês criaram da cabeça de vocês. Vocês detestam o cristianismo na prática. E detestam o cristianismo porque o cristianismo não é aquilo que vocês sonham ser. Simples assim. Então, meus amigos, eu estou bastante satisfeito e um grande abraço a todos.